Você já ouviu a frase, é preciso sofrer para merecer? Talvez ela tenha vindo de um avô, de um professor, de um líder religioso ou até de alguém bem intencionado da sua família. Essa é uma das ideias mais repetidas da nossa cultura. Um dogma silencioso que foi absorvido por gerações sem que ninguém parasse para questionar. E o que ele diz? No fundo é simples. Nada de bom pode vir fácil. Para conquistar algo de valor, primeiro você precisa pagar com dor. Pense em quantas vezes essa crença apareceu na sua vida de forma disfarçada. Na escola, quando diziam, mas se não sofrer estudando não vai ser ninguém. No trabalho, quando repetem, quem quer vencer precisa ralar até se acabar. Nos relacionamentos, quando alguém comenta, amor de verdade só vem depois que a gente sofre muito. Na saúde, quando ouvimos, tratamento bom é o que dói. Se não dói, não funciona. É como se houvesse uma regra invisível sustentando a vida. Para merecer, primeiro você precisa provar que aguentou sofrer. Mas será que isso é mesmo verdade? Ou será que esse é apenas um condicionamento mental, repetido tantas vezes, que acabou se tornando uma programação coletiva? Agora eu quero que você imagine uma cena. Uma mãe que trabalha o dia inteiro e quando volta para casa, sente culpa por estar cansada demais para brincar com os filhos. Na mente dela, a felicidade só pode vir depois do sacrifício. Ela acredita que, se não sofrer pelo bem da família, não é uma boa mãe. Ou imagine um jovem profissional que começa a ter sucesso rápido em sua carreira. Em vez de celebrar, ele se sente desconfortável. Algo dentro dele diz, mas está fácil demais, não deve durar. Esse pensamento sabota suas conquistas porque ele acredita que só é legítimo vencer quando existe dor envolvida. Ou pense em alguém que vive um relacionamento saudável, mas se pega criando brigas e tensões sem motivo. Lá no fundo, essa pessoa sente que amor só é real quando dói, porque foi isso que aprendeu observando casais à sua volta. Essas histórias podem parecer distantes, mas na verdade são universais. Elas mostram como esse dogma do sofrimento se infiltra no cotidiano. Ele não aparece apenas em frases religiosas, mas nos pequenos detalhes, na culpa que sentimos quando algo vem com facilidade, na desconfiança diante da alegria, no medo de perder tudo quando finalmente conquistamos paz. O mais curioso é que muitos textos antigos, quando interpretados de forma limitada, ajudaram a reforçar essa mentalidade. Palavras sobre disciplina, provação ou superação foram distorcidas e transformadas em justificativas para a dor. Mas será que o Criador de tudo desejaria que suas próprias criações vivessem na miséria para só então serem aceitas? Será que uma centelha divina precisa sofrer para provar que é digna de existir? Joseph Murphy, estudioso do poder da mente subconsciente, dizia que a dor não é requisito para a transformação. O que realmente cria mudança é a fé combinada com o pensamento direcionado. Segundo ele, tudo aquilo que aceitamos como verdade em nossa mente profunda se torna realidade. Portanto, se acreditamos que sofrimento é necessário, atraímos experiências que confirmam essa crença. Mas se acreditamos que merecemos prosperidade com leveza, a vida responde com caminhos mais suaves. Carl Jung também observou que os símbolos e dogmas coletivos moldam o inconsciente das pessoas. Ele explicava que, muitas vezes, não sofremos pelos fatos em si, mas pelo peso de interpretações herdadas. Quando acreditamos que preciso sofrer para merecer, vivemos dentro de uma lente psicológica que colore toda a experiência de dor. Louise Hay, por outro lado, ensinava que a vida pode ser um fluxo de amor e abundância quando escolhemos novas crenças. Para ela, o sofrimento só se repete porque insistimos em pensamentos antigos. O dia em que mudamos a crença, mudamos também a forma como a vida responde a nós. Esses mestres, cada um à sua maneira, confirmam algo essencial. Não é o sofrimento que transforma, mas a consciência. A dor pode até ser uma experiência, mas nunca foi o requisito. O que cria a realidade não é o quanto você aguenta sofrer, mas o quanto você é capaz de alinhar pensamento, emoção e fé em direção à vida que deseja viver. Talvez você já tenha percebido isso na prática. Quantas vezes você conseguiu algo importante com leveza e ouviu pessoas dizerem, nossa, foi sorte?
Como se conquistar com facilidade fosse errado. Ou quantas vezes você mesmo pensou, isso está bom demais para ser verdade. Esse é o dogma agindo silenciosamente, colocando dúvida e culpa onde deveria haver gratidão e alegria. Mas aqui está a verdade que vamos explorar ao longo deste vídeo. O sofrimento não é uma condição para merecer. Desafios fazem parte da vida, mas eles não precisam se tornar correntes de dor. O que define se você cresce na dor ou no amor é a forma como sua mente está programada. O objetivo dessa jornada é simples: mostrar como esse dogma foi criado, como ele atua até hoje e principalmente como você pode reprogramar sua mente para viver prosperidade, amor e abundância sem carregar a culpa de que precisa sofrer primeiro. A partir de agora, cada palavra que você escutar é um convite para soltar esse peso. Você vai perceber que é possível aprender sem dor, prosperar sem sacrifício, amar sem sofrimento. E talvez, ao final, você descubra que o verdadeiro merecimento nunca esteve no sofrimento, mas na consciência de que você já é digno do melhor que a vida pode oferecer. Se você já acreditou que precisava sofrer para conquistar algo, fique comigo até o fim. Esse pode ser o momento em que você finalmente se liberta de uma crença que limitou gerações inteiras. Para entender como a crença de que é preciso sofrer para merecer se enraizou tão profundamente, precisamos olhar para a origem desse pensamento. Nenhum dogma nasce do nada. Ele é resultado de interpretações, tradições e repetições que se acumulam ao longo do tempo até se tornarem verdades aceitas sem questionamento. Durante séculos, muitas culturas associaram dor a crescimento espiritual. Na Idade Média, por exemplo, penitências e castigos físicos eram considerados caminhos para a purificação. As pessoas acreditavam que, quanto mais sofrimento suportassem, mais próximas estariam de Deus. A ideia de um sacrifício necessário foi reforçada por práticas religiosas e culturais que usavam o medo e a dor como forma de controle. Esse pensamento não ficou restrito ao campo religioso. Ele se espalhou para o cotidiano. A vida simples, os prazeres e até mesmo a prosperidade passaram a ser vistos com desconfiança. Se alguém conquistava algo com facilidade, logo surgia a suspeita. Será que não houve pecado, trapaça ou atalho? Aos poucos, a ideia de que tudo que é bom tem que custar caro em dor se tornou um padrão mental coletivo. Essa mentalidade atravessou gerações. É por isso que até hoje, tantas pessoas repetem frases como "sem sofrimento não há vitória" ou "é preciso pagar um preço alto para merecer". O problema é que quando um pensamento se torna um hábito coletivo, ele se infiltra no subconsciente das pessoas sem que percebam. E a mente subconsciente não distingue o que é verdade universal do que é apenas repetição cultural. Ela grava a crença e começa a reproduzir comportamentos que confirmam essa crença. Imagine, por exemplo, um jovem que cresceu ouvindo os pais dizerem: "Nada vem fácil, tudo que é bom precisa ser suado". Ele entra na vida adulta já programado para desconfiar de qualquer conquista simples. Se uma oportunidade surge de forma leve, ele se sabota, porque lá no fundo acredita que não pode ser tão fácil. Assim, mesmo quando a vida abre uma porta, ele fecha por acreditar que precisa sofrer antes de entrar. Essa crença também aparece nos relacionamentos. Quantas pessoas acreditam que amor de verdade precisa vir acompanhado de dor? Elas pensam que, se não houver sofrimento, não é amor profundo. Isso as leva a aceitar abusos, desrespeito e dores emocionais como parte natural da vida afetiva. Mais uma vez o dogma se repete: sem sofrimento não há valor. Na saúde vemos a mesma lógica. Quantas vezes ouvimos alguém dizer: tratamento bom é o que dói, ou se o exercício não machuca, não funciona. Essa é a mentalidade do sofrimento infiltrada até nos cuidados do corpo. Quando, na verdade, saúde não precisa estar ligada à dor constante. Carl Jung explicava que a cultura cria arquétipos, imagens coletivas que moldam o inconsciente. O arquétipo do sofredor merecedor é um desses símbolos que ficou registrado na mente da humanidade. Ele faz com que milhões de pessoas, mesmo sem religião, carreguem dentro de si a ideia de que a vida só tem valor quando é pesada. Mas se esse dogma foi criado por repetição cultural, ele também pode ser dissolvido pela consciência.
Joseph Murphy reforçava que o subconsciente aceita como verdade aquilo que repetimos com emoção. Se passamos séculos repetindo que a vida exige dor, vivemos na dor. Mas se começarmos a repetir com emoção e convicção que a vida pode ser leve, próspera e abundante, então o subconsciente cria uma nova realidade. Louise Hay ensinava que toda crença limitante pode ser substituída por uma afirmação positiva. Segundo ela, crenças como "eu não mereço", "eu preciso sofrer para aprender" ou "nada vem fácil" são apenas pensamentos aprendidos. E pensamentos podem ser desaprendidos. Para Louise, a chave é se abrir para a ideia de que a vida pode ensinar com amor, não apenas com dor. A origem do dogma, portanto, não está em uma lei universal, mas em uma interpretação humana. Pessoas acreditaram, repetiram e ensinaram que sofrimento era condição para merecer. E assim o dogma foi transmitido como se fosse verdade absoluta. Mas hoje temos a chance de questionar. Será que precisamos repetir esse padrão para sempre? Será que o Criador, que é fonte de vida e abundância, desejaria que suas criaturas vivessem em dor para provar valor? Ou será que esse dogma foi apenas uma distorção criada pelo medo e pela necessidade de controle? Se observarmos com atenção, veremos que os grandes mestres espirituais nunca colocaram o sofrimento como requisito. Eles falaram sobre consciência, fé, confiança, amor. O próprio Jesus disse: "Vim para que tenham vida e vida em abundância." Onde está o dogma do sofrimento nessa frase? Não há. O que existe é a promessa de plenitude, não de dor. Então, por que ainda carregamos essa crença? Porque o inconsciente coletivo é poderoso. Mas a boa notícia é que quando alguém desperta e questiona, esse despertar abre espaço para outros também se libertarem. Cada pessoa que solta o dogma contribui para dissolver a programação coletiva. E é isso que vamos continuar explorando. No próximo bloco, vamos ver como esse dogma atua de forma prática no dia a dia, como ele influencia pensamentos e comportamentos, e por que acreditar que preciso sofrer para merecer cria uma frequência de escassez que bloqueia a prosperidade em todas as áreas da vida. A ciência da mente e a espiritualidade prática concordam em um ponto essencial. Aquilo que acreditamos e sentimos gera uma frequência. Essa frequência se torna a base pela qual interpretamos e vivemos a realidade. Em outras palavras, não é apenas o que acontece fora que define a nossa vida, mas o que carregamos dentro, nas nossas crenças e emoções mais profundas. Se você acredita que precisa sofrer para merecer, sua mente cria uma programação interna que busca confirmar essa ideia. Mesmo quando algo vem de forma leve e natural, você se sente desconfortável. Inconscientemente, você sabota a própria conquista. É como se houvesse uma voz interna dizendo: "Não pode ser tão fácil assim." Essa voz não é sua essência, mas a eco de um dogma enraizado. Um exemplo comum está no campo financeiro. Imagine uma pessoa que recebe uma oportunidade inesperada de prosperar. Pode ser uma promoção, um negócio que dá certo ou até um presente da vida. Em vez de celebrar, ela sente medo. O pensamento automático é: alguma coisa vai dar errado. Muitas vezes, essa pessoa cria obstáculos ou se desfaz rapidamente do que recebeu, porque acredita que só pode prosperar quando existe luta e sofrimento. Assim, mesmo sem perceber, ela confirma a programação. Prosperidade só tem valor se for conquistada com dor. Nos relacionamentos, acontece algo semelhante. Quantas vezes alguém começa a viver uma relação saudável, mas cria conflitos desnecessários, como se precisasse provocar dor para que aquilo seja real? Essa pessoa pode pensar: amor de verdade tem que doer, senão não é profundo. Essa crença sabotadora gera comportamentos de desconfiança, drama e culpa. Resultado: o relacionamento perde leveza e acaba se tornando exatamente aquilo que o dogma ensinou: um espaço de sofrimento. Na saúde, esse padrão também se manifesta. Há quem acredite que só tratamentos dolorosos funcionam, que só dietas rígidas trazem resultado, que só exercícios exaustivos podem transformar o corpo. É claro que disciplina é importante, mas existe uma diferença entre disciplina e sofrimento. Quando a mente associa dor à evolução, ela cria resistência à leveza e até rejeita práticas que poderiam ser prazerosas e igualmente eficazes.
Esses exemplos mostram como a crença no sofrimento atua como frequência vibracional. Joseph Murphy dizia que a mente subconsciente aceita como verdade tudo aquilo que repetimos com emoção. Se a frase repetida ao longo da vida foi "preciso sofrer para merecer", essa crença se torna uma ordem interna. O subconsciente passa a atrair circunstâncias que confirmam essa ideia. Carl Jung acrescentaria que esse padrão não é apenas individual, mas coletivo. Ele faz parte de um arquétipo cultural. É como se vivêssemos em uma corrente invisível, onde milhões de pessoas compartilham a mesma lente. E essa lente colore a forma como enxergamos o mundo. É por isso que tanta gente acredita que a vida é, por natureza, uma luta constante. Louise Hay, por sua vez, nos lembra de algo poderoso. Aquilo que acreditamos se torna nossa experiência. Se eu acredito que só vou aprender com dor, atraio experiências dolorosas. Mas se eu escolho acreditar que posso aprender com amor, a vida começa a me mostrar lições mais suaves. O mundo externo é um reflexo da escolha interna. Agora pense em duas pessoas vivendo o mesmo desafio, como a perda de um emprego. A primeira diz: eu tinha que passar por isso, eu precisava sofrer para aprender a valorizar. Essa pessoa reforça o dogma. A segunda, diante da mesma situação, pensa: essa experiência está me mostrando que posso crescer de outra forma, que mereço um caminho melhor. Essa pessoa ressignifica a experiência e abre espaço para um recomeço leve. O fato é o mesmo, mas a frequência vibracional é completamente diferente. Esse dogma também influencia a forma como lidamos com o sucesso. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: se foi fácil, não tem valor? Essa frase mostra o quanto ainda estamos presos a essa lente. Mas a verdade é que o universo não exige esforço doloroso para entregar bênçãos. O universo responde à coerência entre pensamento, emoção e ação. Quando essa coerência existe, a vida flui de forma natural. Não há necessidade de dor como moeda de troca. Do ponto de vista energético, quando acreditamos que precisamos sofrer, emitimos uma vibração de escassez. Essa vibração atrai mais situações de perda, esforço desnecessário e peso. Por outro lado, quando acreditamos que merecemos prosperar com leveza, emitimos uma vibração de abundância. Essa frequência atrai oportunidades, relacionamentos saudáveis e experiências que confirmam o merecimento natural. A chave está em perceber que sofrimento e desafio são coisas diferentes. Desafios fazem parte da vida, mas não precisam ser sinônimo de dor. O sofrimento surge quando resistimos ao aprendizado, quando acreditamos que a dor é necessária. O desafio, por si só, pode ser apenas um convite para crescer em consciência. Imagine agora um jovem que estuda para uma prova importante. Se ele acredita que precisa sofrer, vai estudar com peso, ansiedade e culpa. Esse estado mental desgasta e pode até comprometer o resultado. Mas se ele encara o estudo como um desafio natural, como uma oportunidade de aprendizado, o processo se torna mais leve, eficiente e até prazeroso. O esforço existe, mas não se transforma em sofrimento. Esse é o ponto que precisamos compreender. Sofrimento não é lei universal. É apenas uma frequência criada por uma crença. Se essa crença for substituída, a frequência muda. E quando a frequência muda, a realidade também muda. Jesus dizia: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Perceba que ele não disse: se tiverdes sofrimento, conseguireis. Ele disse fé. O que move montanhas não é dor, mas consciência de poder interior. A neurociência moderna confirma isso. Estudos mostram que pensamentos de confiança ativam áreas do cérebro ligadas ao foco e à tomada de decisão, enquanto pensamentos de medo e dor ativam a amígdala, gerando estresse. Em outras palavras, a ciência já comprova: viver em confiança e abundância é mais produtivo e saudável do que viver preso ao sofrimento. No próximo bloco, nós vamos aprofundar essa visão e aprender como reprogramar o dogma. Vamos entender como ressignificar o sofrimento, transformando desafios em aprendizado consciente, e como substituir a crença "preciso sofrer para merecer" pela certeza "mereço prosperar com leveza e consciência". Até aqui, vimos como o dogma do sofrimento foi criado, como ele se infiltrou no inconsciente coletivo
e de que forma se manifesta na vida prática. Agora chegou o momento mais importante: aprender a ressignificar essa crença. Desafios fazem parte da vida. Todos nós enfrentamos situações difíceis, mas existe uma diferença enorme entre passar por um desafio e acreditar que é preciso sofrer para crescer. O desafio é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Ele nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. Quando acreditamos que a dor é necessária, damos a ela um lugar que não deveria ter. Transformamos cada obstáculo em punição, cada dificuldade em sentença, cada perda em culpa. Mas quando mudamos a perspectiva, entendemos que desafios podem ser professores e que podemos aprender com clareza e consciência sem transformar cada experiência em dor prolongada. Pense em duas pessoas passando pela mesma situação, a perda de um emprego. A primeira pensa: isso aconteceu porque eu não mereço, porque preciso sofrer para aprender a valorizar. Essa interpretação reforça o dogma. Ela se sente culpada, pequena, e passa a viver na vibração da dor. Já a segunda pensa: esse momento está me mostrando que eu sou capaz de recomeçar, que existe algo melhor adiante e que mereço seguir em direção a uma oportunidade maior. Essa interpretação não nega o desafio, mas o ressignifica como aprendizado e como abertura para o novo. Qual das duas você acha que terá mais chance de encontrar uma saída mais rápida, saudável e abundante? A diferença não está no fato em si, mas na lente com que cada uma interpreta a vida. Joseph Murphy dizia que o subconsciente aceita como verdade aquilo que repetimos com emoção. Se repetimos, eu só cresço quando sofro, atraímos mais dor. Mas se começamos a repetir, eu posso aprender com leveza, criamos uma nova frequência. A mente começa a buscar situações em que o aprendizado vem com clareza e não com dor. Carl Jung complementaria, dizendo que a consciência é o que dissolve os símbolos distorcidos. Quando trazemos à luz um dogma inconsciente, ele perde poder sobre nós. O simples fato de perceber que o sofrimento não é requisito já abre espaço para novas formas de viver. Jung dizia que não somos determinados pelo que nos acontece, mas pela forma como respondemos ao que nos acontece. Louise Hay ensinava algo parecido. Ela dizia que a vida pode ser um fluxo de amor e abundância se estivermos dispostos a trocar crenças. Uma das afirmações mais fortes que ela propunha era: escolho aprender através do amor, não da dor. Essa frase simples, quando repetida com intenção, começa a dissolver a programação antiga. Ressignificar significa exatamente isso: tirar o sofrimento do trono e colocar a consciência no lugar. É olhar para um desafio e perguntar: o que posso aprender aqui? Como posso crescer sem me punir? Qual é a mensagem de amor escondida nessa experiência? Agora imagine uma mãe que sente culpa por não estar sempre presente para os filhos. Ela pode viver nesse sofrimento por anos, acreditando que só será uma boa mãe se sacrificar até a exaustão. Ou ela pode ressignificar dizendo: eu ensino meus filhos também pelo exemplo, mostrando que é possível crescer, trabalhar e ainda assim amar. Posso me cuidar e cuidar deles ao mesmo tempo. Essa mudança de perspectiva não tira os desafios, mas transforma o peso em consciência. Ou imagine alguém que enfrenta uma doença. Se acredita que está sendo punido, reforça a dor. Mas se entende que a experiência é um convite para cuidar mais de si, para mudar hábitos, para se reconectar com a vida, essa pessoa transforma a doença em aprendizado. Muitos relatos de cura começam exatamente nesse ponto, quando a pessoa muda a forma de enxergar a própria experiência. Na área financeira, ressignificar é abandonar a crença de que só quem sofre merece prosperar. É trocar a frase "dinheiro só vem com dor" por "dinheiro é energia que flui quando estou em harmonia com meus talentos". Essa troca de crença muda não apenas a relação com o dinheiro, mas a forma como ele se manifesta. E como fazemos isso na prática? Primeiro reconhecemos o dogma. Nomeamos a crença. Eu acreditava que precisava sofrer para merecer. Depois escolhemos substituí-la. Eu mereço prosperar com leveza e consciência. Essa nova afirmação precisa ser repetida diariamente, de preferência em momentos de calma, para que o subconsciente a absorva. Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
A verdade é que não precisamos sofrer para merecer. Precisamos apenas despertar para o fato de que já somos merecedores por natureza. Somos centelhas divinas, extensões do Criador. E a centelha não precisa sofrer para brilhar. No fundo, todo sofrimento desnecessário nasce da crença na separação. Quando acreditamos que estamos separados da fonte, pensamos que precisamos pagar, provar, merecer. Quando lembramos que somos parte da própria vida, entendemos que não precisamos sofrer para receber aquilo que já nos pertence. Amor, abundância, paz. Reprogramar significa alinhar pensamento, emoção e fé nessa direção. A cada vez que substituímos a crença antiga por uma nova, fortalecemos um novo caminho neural no cérebro. A neurociência confirma isso. A repetição cria novos circuitos. O que era automático, como acreditar no sofrimento, pode ser trocado por um novo automático, como acreditar na abundância. Portanto, ressignificar o dogma do sofrimento é um ato de libertação. É escolher viver a vida como um campo de aprendizado consciente, não como uma prisão de dor. É entender que os desafios podem ser atravessados com leveza, que prosperidade pode vir sem sacrifício extremo, que o amor pode ser vivido sem culpa. No próximo bloco, eu vou te mostrar como transformar essa nova crença em prática diária. Vamos criar juntos um ritual simples, de apenas 3 minutos, que vai ajudar você a programar sua mente para abandonar o sofrimento e abraçar a abundância com leveza e consciência. Agora que entendemos a origem do dogma do sofrimento, como ele se tornou uma frequência vibracional e de que forma podemos ressignificá-lo, chegou a hora mais importante: transformar esse conhecimento em prática diária. Saber é o primeiro passo, mas só a ação gera mudança. A mente subconsciente não se reprograma apenas com reflexões. Ela precisa de repetição, emoção e prática. Por isso, o que vou compartilhar agora é um ritual simples, de apenas 3 minutos, que você pode aplicar todas as manhãs para dissolver o dogma do sofrimento e plantar uma nova crença: a de que você merece prosperar com leveza e consciência. Este ritual une 3 elementos: respiração, afirmação e visualização. Cada um deles tem um papel específico no processo de reprogramação. A respiração acalma o corpo, a afirmação direciona a mente e a visualização ativa a emoção. Quando os 3 se unem, criam uma experiência poderosa, que fica registrada no subconsciente. Imagine que logo ao acordar, antes de pegar o celular ou levantar da cama, você decide dedicar 3 minutos a si mesmo. Esse pequeno ato é como uma semente plantada em terra fértil. Ele pode mudar o tom do seu dia e, com o tempo, transformar a forma como você enxerga a vida. Comecemos com o primeiro minuto. Respiração consciente. Coloque uma mão sobre o peito e outra sobre o abdômen. Inspire profundamente pelo nariz. Sinta o ar preencher seus pulmões. Segure por 2 segundos e depois solte lentamente pela boca. Repita esse ciclo 3 vezes. Enquanto respira, pense: eu escolho soltar a crença do sofrimento. A cada expiração, imagine que está liberando culpas antigas, dores passadas. A ideia de que precisa sofrer para ser digno. A cada inspiração, imagine que está recebendo leveza, abundância e confiança. No segundo minuto, entra a afirmação. Afirmações são comandos diretos ao subconsciente. Elas funcionam quando repetidas com intenção e emoção. Repita mentalmente ou em voz baixa: eu mereço prosperar com leveza e consciência. Eu escolho aprender através do amor, não da dor. Eu aceito abundância com gratidão e confiança. Repita essas frases lentamente, sentindo o significado de cada palavra. Não é apenas repetir, é internalizar. Imagine-se vivendo essa nova verdade. No terceiro minuto, faça a visualização criativa. Feche os olhos e imagine um cenário da sua vida que antes estava associado a sofrimento. Pode ser o trabalho, um relacionamento ou a área financeira. Agora veja esse mesmo cenário se transformando. Imagine-se vivendo o trabalho com alegria, em harmonia com seus talentos. Visualize um relacionamento baseado em troca equilibrada e carinho. Imagine a prosperidade fluindo como algo natural, sem peso. Sinta a leveza no corpo, como se a vida estivesse respondendo à sua nova crença. Esse ritual é curto, mas profundamente eficaz. 3 minutos por dia,
podem ser suficientes para criar novos caminhos mentais. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. A repetição de novos padrões cria conexões diferentes no cérebro. Em poucas semanas, o que antes parecia uma crença inabalável se enfraquece e a nova verdade se torna natural. Mas aqui está o ponto mais importante. Não basta fazer uma vez. A transformação está na consistência. Por isso quero te propor um desafio simples, mas poderoso. O desafio dos 7 dias. Durante os próximos 7 dias, logo ao acordar, pratique este ritual de 3 minutos. Respire, afirme, visualize. Ao final de cada dia, observe como se sente. Talvez perceba mais calma. Talvez note que está reagindo com menos culpa. Talvez sinta mais leveza diante de situações que antes pareciam pesadas. Esse desafio não é sobre perfeição, é sobre repetição. Mesmo que em um dia você acorde cansado ou sem vontade, faça assim mesmo. São apenas 3 minutos, mas esses minutos podem mudar a sua frequência. É como regar uma planta todos os dias. Aos poucos ela cresce, floresce e transforma o ambiente ao redor. Para reforçar, sugiro que você registre a experiência. Pode ser em um caderno ou até nos comentários deste vídeo. Escreva frases como: hoje pratiquei e me senti mais leve, ou percebi que consegui enfrentar o dia com menos culpa. Esse registro ajuda a consolidar a nova crença. Você não precisa mais viver acreditando que o sofrimento é requisito para merecer. Esse dogma foi útil a uma época em que o medo governava, mas agora não precisa mais comandar sua vida. Você pode escolher um novo caminho, onde prosperidade, amor e abundância vêm através da consciência e não da dor. Lembre-se das palavras de Jesus: vim para que tenham vida, e vida em abundância. Isso não é uma promessa de dor, mas de plenitude. A abundância não exige sofrimento como preço, exige apenas fé, consciência e abertura. Quero que você carregue daqui uma nova verdade. Você já é digno. Você já merece. Não porque sofreu, mas porque existe, porque é uma centelha da própria vida. Então aqui está o convite final. Pratique este ritual por 7 dias e depois compartilhe sua experiência. Ao fazer isso, você não apenas reforça a sua prática, mas inspira outras pessoas a também se libertarem desse dogma. Se este conteúdo fez sentido para você, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E compartilhe com alguém que ainda acredita que precisa sofrer para merecer. Talvez esse seja o despertar que essa pessoa precisa para começar a viver com mais leveza. Este foi o nosso encontro sobre o dogma do sofrimento. Nos próximos episódios vamos explorar outros dogmas que limitam a vida, como a ideia de que dinheiro é a raiz de todo o mal ou de que desejar muito é errado. Cada um deles será desconstruído e transformado em prática de libertação. Porque a verdade é que você nasceu para prosperar e não para viver acorrentado em crenças que já não fazem sentido.